Então, a abolição, a privação do sono REM, ele vai trazer angústia, irritabilidade, fadiga, tensão e essa dificuldade de aprendizagem. Ele é psiconeurofisiologicamente vital, ou seja, para que aconteça toda essa atividade neurofisiológica no nosso organismo, é necessário que a gente entre nessa fase do sono REM. Quando as pessoas estão na fase maníaca, né, quando ela começa a entrar em surto, você vê que ela não dorme. Ela começa a dizer, não consigo dormir, estou há 4, 5 dias sem dormir. Então, quando um cliente seu está no terceiro dia sem dormir, ligue todas as antenas e já encaminhe ele para o psiquiatra para ele começar com o indutor do sono. Porque se você começa a ver que ele está se achando estranho, está com um pensamento esquisito, e além disso tudo, ele não tem, ele não dorme, então a gente tem que ligar todas as antenas e ver que ele pode estar entrando num surto. As dores de cabeça, elas também se instalam nessa fase REM, e os barbitúricos também reduzem a fase REM. Então, a gente também tem que investigar se ele está tomando alguma medicação que possa também estar afetando o sono, e aí a gente conversa com o psiquiatra. Os fluorazepams reduzem a fase 4, mas não interferem na fase REM. O álcool, gente, essa coisa de muita gente agora, vou tomar um vinhozinho, uma bebidinha para poder dormir. Isso é ótimo uma vez por semana, mas todos os dias não, porque depois ele vai privar esse sono. Então, o álcool ele vai reduzir essa fase do sono REM, você começa a ter um sono fragmentado, além de depois levar a pessoa a um possível alcoolismo, né? Pode acontecer. Na gravidez já vai acontecer o quê? Aquele sono grande, né? E a hipersonia e a fase REM aumentada. Pessoas que têm sonambulismo, isso acontece mais na fase 3 e 4 do sono. O bruxismo na fase 2, a enurese na fase 3 e 4, as crises convulsivas e os acidentes cardíacos ou AVCs mais na fase REM do sono. Os pesadelos também na fase REM e os terrores noturnos na fase 3 e 4. E aí a gente sabe que esse sonho, que é que a gente vai entrar, né, eles acontecem 80% na fase REM. Fisiologicamente falando, ainda não entrei na parte psicológica, ainda estou falando ainda nessa fase chata, mais fisiológica, não é? O sonho, eles asseguram e reativam os nossos circuitos nervosos, faz interferir nos fatores necessários à renovação do hormônio do crescimento, na revascularização, no processo de oxirredução no organismo, nessa recarga de substrato, na transferência da memória ao longo prazo, na elaboração do conhecimento, da aprendizagem, do nosso comportamento adaptativo. São períodos de programas internos que estão sendo sintetizados e poderão ser realizados no ambiente também, contribuindo para a restauração energética e proteica dos neurônios. Fisiologicamente falando, mas de uma forma mais fisiológica não, de uma forma mais científica falando, né? Eles dizem que os sonhos, a fonte dos sonhos são uma excitação sensorial externa ou interna, e pode ser também estímulos somáticos internos ou puramente psíquicos. Então, isso aqui é um conceito. Foi mal, gente. Isso aqui é um conceito bem, vamos dizer assim, mais científico, né? Mais acadêmico. Agora, a gente vai falar mais de um jeito psíquico, né? Falando mais de um olhar psíquico do sonhar. Né? Aqui ainda a gente teria uma conotação mais acadêmica, na atividade endógena a nível neurofisiológico, que provém de fontes endógenas dentro do tálamo cerebral e que se estende por todo o córtex. Então, a gente está dando aqui um conceito mais neurofisiológico. Uma sucessão de imagens de caráter predominante visual que são experimentados durante o sono, ou ainda alguns estímulos externos ou resquícios diurnos que são incorporados no sonho, mas não determinam o sonho. E a gente sabe que sonho não é só isso, né? É muito mais que isso. Então, ele diz que um mesmo estímulo pode gerar diferentes sonhos para diferentes pessoas. 10 pessoas podem ter o mesmo estímulo, mas vai gerar diferentes sonhos para
várias pessoas de forma diferente, que é uma parte essencial da nossa natureza. E que cada vez que a gente está trabalhando com sonho, a gente vai trabalhar com a nossa criatividade. A gente traz um pouco, historicamente falando, que os nossos ancestrais falavam que os sonhos eram uma comunicação com deuses, que trazia instrução e inspiração divina, e que não deixa de ser até hoje. A gente vê algumas tribos em alguns lugares do mundo, né? As comunicações do sonho. Né? Na religião foi assim, você vê a Bíblia, tem muitas visões e profecias e revelações através do sonho. Nossa Senhora sonhou que ia ficar grávida, José sonhou que o filho era do divino, que era de Deus, né, que não entendeu isso. Moisés teve vários sonhos, Abraão teve vários sonhos. Todos, se você for ler a Bíblia, você vai ver que as visões proféticas e revelações vêm através de muitos sonhos. Os egípcios achavam que eram mensagens dos deuses e usavam também nos rituais. Na Grécia, eles usavam os ritos de incubação como cura, né? Os xamãs usam os sonhos de alguns membros da tribo para ajudar na resolução dos problemas pessoais e nas curas psicossomáticas. Então, tem toda essa crença, essa visão. O sonho realmente é um presente que a gente tem. Na fase do iluminismo, ele foi mais ignorado, né? Era algo insignificante, porque a ciência empírica, ela predominava e se via o sonho como uma coisa mágica, como magia, superstição ou obscurantismo. E aí, no final do século XIX, né, esses dois caras aí, Fichte, quem souber inglês fala melhor do que eu, ou Juliana me ajude, desenvolve o conceito de inconsciente relacionando com o sonho, né? Como se fosse ele deixando essas impressões, trazendo essas impressões deixadas na consciência. E aí a gente entra bem da psicologia, o primeiro passo, com o estudo de Freud, que foi a primeira abordagem, né, na linha da psicologia científica, quando ele fala sobre a interpretação dos sonhos. Então, para Freud, ele dizia assim, o ato de sonhar é uma regressão da mais antiga circunstância de sua infância, com todos os seus impulsos e formas expressivas. Dados dessa infância individual nos possibilitam a visão filogenética e do desenvolvimento da raça humana. Então, Freud, a gente tem que se lembrar que Freud foi um grande, e é um grande gênio, a gente agradece e honra, mas o Freud, ele levava tudo para o lado da infância. Então, o trabalho dele é todo no nível psicodinâmico, não entra as questões aí perinatais nem transpessoais, né? E também enfatiza muito a questão da sexualidade. Ele ainda fala que os sonhos são produtos da própria atividade mental e processam-se predominantemente por imagens visuais, mas também recorre a impressões auditivas. O conteúdo é derivado da experiência, mostrando conhecimento e impressões que o indivíduo acordado não percebe. Ele ainda dizia que o sonho é o nosso desejo inconsciente. E ele falava que existiam dois elementos de sonho. O conteúdo manifesto, que eram as imagens do sonho, como a gente imaginava quando acordava, como a gente recordava ao despertar, né? E existia o conteúdo latente, que estava por trás desse conteúdo manifesto, que são os desejos e pensamentos inconscientes, que tentam chegar à consciência e que constitui o verdadeiro motivo do sonho. É como se o inconsciente ficasse lá, né? O superego ele vai reprimir esse desejo, está lá no inconsciente e vem em forma de algumas imagens, de alguns conteúdos, através do sonho. E você tinha que ver o que é que estava o que é que estava latente sendo manifestado através dessas imagens, desses conteúdos do sonho. Ele falava sobre a elaboração onírica também, né? Conjunto de processos mentais através do qual o conteúdo latente se transforma em conteúdo manifesto. Então, como trazer esse conteúdo manifesto à tona, aliás, esse conteúdo latente à tona, né? E ele se transformar num conteúdo manifesto. Então, uma imagem condensa grandes quantidades de pensamentos, lembranças e fantasias. Então, ele ia fazer todo um estudo
ver o que estava por trás, que lembranças estavam ligadas à infância, que pensamentos vinham, né? Esse era um trabalho muito fantástico, e ele tem muita coisa que vocês podem ver na visão freudiana. Agora, lembrando que a visão freudiana é apenas uma visão, existem várias outras visões sobre o sonho. A dramatização, o sonho manifesto representa uma ação elaborada, onde você dramatiza esse sonho. As elaborações secundárias, o mecanismo que elabora a história coerente a partir dos pensamentos latentes multiformes, então ele ia tentando fazer uma elaboração de uma forma mais coerente. O deslocamento, que era transpor esses valores a uma carga mais, essa é uma carga mais elevada, vamos dizer assim, e distribuir esses elementos em 2 ou mais personagens. Que significado tem isso aí? Então, trazer esse simbolismo, essa simbolização também. O que é um sonho para mim pode simbolizar outra coisa para o sonhador, para outra pessoa. Então, eu tenho que entender, não só na minha percepção, o que é que simboliza isso para o sonhador. Pode simbolizar uma coisa para mim. Então, você vê que tem até essas revistas, né? Sonhar com cobra é traição, sonhar com dente caindo é morte. Tem nada a ver. Isso aí... Vamos ver o que é que realmente, isso aí tem um simbolismo, mas não significa que todo mundo que sonhou com o dente caindo vai morrer, o dente caindo de um pode ser o dente caindo para o outro. A cobra, a gente entende que tem essa representação até nas cartas, né, da traição, mas não significa, a cobra também pode ser cura. O que é que tem a ver? O que é que significa para o sonhador? E nesse momento que a gente sonha, né, o tempo e o espaço, ele pode ser confundido. Qual é o sentido lógico desse sonho? Né? O sonho sempre utiliza um sentido lógico. E há tipos diferentes de sonho para Freud. Ele diz que o sonho ele sempre vai respeitar essa carga de afeto e da agressão, tanto do ego quanto do id. E ele diz que esse pensamento onírico, ele está no pré-consciente, que está entre o inconsciente e o consciente, né? Ele está nessa via régia para o inconsciente. Já a abordagem fenomenológica, ela vai compreender o sonho através das nossas forças afetivas, sem explicações pré-consciente ou pré-julgamento. E aí Jung vem mergulhar nessa... Eu acho que Jung, dentro dos teóricos, foi o que mais estudou sobre sonho. Hoje a gente tem o Stanley Krippner, que eu vou falar dele daqui a pouco, mas o Jung, ele traz um arcabouço fantástico, maravilhoso, porque ele vai estudar sonhos na perspectiva das culturas, dos arquétipos, né, dos mitos, da simbologia. Então, realmente, Jung ele abre um leque, ele traz um arcabouço bem interessante, e é muito interessante estudar Jung. Tem vários livros que vocês podem ver de Jung sobre sonho, né? Então, ele fala que o sonho é uma porta estreita, ele é poético quando ele fala, o sonho é uma porta estreita, dissimulada naquilo que a alma tem de mais obscuro e íntimo. Esta porta se abre para a noite cósmica original que continha a alma muito antes da consciência do eu e que a perpetuará muito além daquilo que a consciência individual poderá atingir. O sonho advém das profundezas onde o universo está unificado, quer assuma as aparências mais pueris, as mais grotescas, as mais imorais. Olha que poético, né? Então, Jung aborda o sonho tentando entender, né, a causa desse sonho, a finalidade desse sonho. Para que esse sonho? Qual a sua finalidade? A função geral do sonho para Jung é restabelecer a nossa balança psicológica. E isso é verdade, porque se a gente abole esse sono REM, abole essa fase do sonho, esse desequilíbrio psicológico, ele vai acontecer. Então, ele fala que o material onírico, ele reconstitui o equilíbrio psíquico. E ele ainda procura ver quais são os objetivos desse sonho, qual a parte mais objetiva, que está associada a pessoas e os objetos reais, e a parte mais subjetiva, que é a relação entre
ego consciente e o ego onírico. E o que é que essas imagens representam, né? Em relação aos aspectos da personalidade desse sonhador. Ele ainda fala que os complexos são os núcleos de toda atividade psíquica. O curso de nossa vida é resultante da interação entre os complexos conscientes e inconscientes, sendo estes últimos as raízes do nosso sonho. Então, ele achava que os complexos inconscientes eram as raízes dos nossos sonhos. Em relação à estrutura do sonho, ainda para Jung, se tornam imagens, personagens e figurações. Então, ele levava muito em consideração que personagem, que imagem, que figurações acontecem no sonho. Os complexos estão estabelecidos no inconsciente, na nossa infância, e reprimidos. Seriam agrupamentos de ideias, sentimentos e reações que o indivíduo monta para enfrentar a situação. É como se ele estivesse falando do sistema COEX. A sombra é a representação simbólica de um complexo ou de um afeto subdesenvolvido. E aí ele vai trazer e vai considerar a questão dos arquétipos, né? Ele vai trazer aí, que são formas universais, que está no inconsciente coletivo, né? De todas as pessoas no nosso planeta. Ele vai considerar o sonho como um drama que ele diz que se desenrola em 4 atos para Jung. Sua exposição, quais são seus personagens, a época, né, a localização e a duração do sonho, a ação que se anuncia e que se desenvolve, o drama, né, a peripécia do drama, que drama é esse que está acontecendo no sonho, e o término, né, a solução ou a parada, né, que indica essa conclusão do sonho. Então, ele levava bem ele procurava bem investigar esses 4 atos do sonho. Você sabe que Jung, ele considerava tanto o sonho que o sonho fazia parte da vida dele, do dia a dia dele. Se vocês já leram o livro vermelho do Jung, é repleto dos sonhos. Ele vai falando sobre o sonho. E olha que ele deixou esse livro, acho que se eu não me engano, foi 18 ou 20 anos, né? Sem ninguém que não pudesse ser publicado, porque ele dizia que não estava ao alcance das pessoas ainda poder ler esses livros, tinha que ser tanto tempo depois que ele morresse. É interessante isso que ele fez. E ele traz ainda esses passos para a interpretação do sonho, que era estabelecer o contexto do sonho, considerava muito as imagens ou os símbolos, que significado ele tinha para o sonhador, e principalmente se tinha uma série de sonhos. Então, quando o cliente tem uma série de sonhos, ou seja, ele está sempre trazendo o mesmo tema, isso para ele era visível, como se fosse uma cadeia que tivesse no inconsciente. Então, isso tinha uma representação, um significado muito grande. E ele usou vários métodos para trabalhar com o sonho, que era a ampliação do sonho, a dilatação dos aspectos do sonho, relacionar com o tema do folclore, com os contos de fadas, com a mitologia e com o simbolismo religioso. Eu sei que aí em Goiás tem um monte de Jungiana também, se quiserem indo falar aí sobre esses métodos do Jung, também pode falar. Eu gosto muito de usar a ampliação do sonho e esse dilatar dos aspectos do sonho na terapia. Então, a gente traz aqui já dentro, mais vindo para a área da transpessoal, a questão das técnicas de imaginação ativa, né? Que é evocar uma fantasia para continuar o sonho após despertar, e que o Léo chama de sonho catártico diurno, que é você pegar, que é um outro método que a gente utiliza muito dentro da terapia transpessoal, que é você pegar um sonho que não tem uma finalização e você finalizar esse sonho. Lembrando-se que aí a gente vai trazer também que o sonho, você pode começar a trabalhar com o cliente dentro dessa perspectiva do sonho catártico diurno, e aí você pode acessar a COEX, e essas COEX levarem a qualquer nível de consciência que está lá na cartografia da consciência,
Qualquer um nível daquele, qualquer um, e entrando na parte das matrizes perinatais, qualquer uma das matrizes a gente pode acessar através do sonho. Que a gente também pode induzir esse sonho através da mandala ou perceber o conteúdo do sonho sendo explorado através da mandala e a gente trabalhar com o cliente também. Moreno, ele já cria também o psicodrama onírico, né? Onde ele vai representar esses sonhos, né? Ele vai usar o sonho como um processo criativo e ele vai fazer essa dramatização desses personagens que vêm no sonho. Então, o que seria esse sonho num contexto transpessoal, né? Então, no nível de consciência que ocorre para a gente, eles são verdadeiros. É como se você tivesse no nível de consciência, você está acessando um nível de consciência. São simbólicos sobre aspectos interpretativos, por não utilizar uma linguagem verbal, mas nenhum símbolo desse sonho, ele pode ser separado da pessoa que sonhou. Ou seja, cada símbolo representa um pouco dessa pessoa, algo dessa pessoa. Não vai existir uma interpretação definitiva, específica. Então, 10 pessoas podem sonhar se afogando, mas para cada sonhador, aquilo ali vai ter uma representação. Ele é necessário também para a cura, a gente acredita nisso, dentro da perspectiva transpessoal. Ele também ele é necessário para despertar a nossa criatividade e a nossa sabedoria. E, finalizando, se a gente pudesse dizer, sim, mas o que é o sonho dentro da perspectiva transpessoal? É uma mensagem do seu inconsciente para você mesmo, para a sua parte mais, da sua parte mais criativa, do seu curador interno, do seu sábio interior. Então, a gente tem que ficar, dentro de uma perspectiva transpessoal, a gente deve ficar bem atento a alguns aspectos desse sonho, né? Os aspectos físicos, fisiológicos, emocionais e mentais do sonhador, né? O que é que a gente percebe a nível do inconsciente? Que nível esse sonho está refletindo? No nível mais transpessoal, mais psicodinâmico, mais perinatal? Se está relacionado ao corpo, o que é que ele reflete no nosso corpo? O que é que ele traz para o nosso corpo depois que a gente sonhou? Qual é a emoção, o estado mental e espiritual que esse sonho nos deixou? Está relacionada a alguma projeção ou força espirituais que estão além do nosso inconsciente? Às vezes sim, né? Esse sonho está, vamos dizer, no nível transpessoal, ele está ampliando a sua consciência, é mais um ampliador, ele é um sonho iniciático, né? Ele tem, às vezes a pessoa tem algum sonho onde ela está vivendo uma expansão da consciência, onde ela está vivendo um processo de iniciação também. E aí o Stanley Krippner, que eu acho que ele tem quase 100 anos, sem brincadeira nenhuma, ele deve ter uns 90 e lá vai fumaça, ele estava em Goiás no congresso, ele hoje é um dos caras que mais a gente estuda dentro da perspectiva transpessoal. E ele tem alguns livros, e um deles se chama Sonhos Exóticos, onde ele vai explicar cada um desses tipos de sonho, que tipos de sonho a gente tem, né? E ele fala que pode ser uma informação para a cura do corpo e da mente, como aconteceu comigo, né? O médico chegou e disse que eu estava com câncer de tireoide, que eu estava com 3 nódulos, que eu ia tirar, tomar radiação e ia ficar tudo bem. E quando eu cheguei no médico, era o mesmo médico do sonho, e foi assim que eu me curei do câncer de tireoide, senão eu não iria saber. Pode ser uma projeção do corpo astral? Pode. No momento do sonho, você se desdobra e você vai a algum lugar, se encontra com alguém. Quando você volta, você sente aquela caída, como se você estivesse caindo na cama, como se o seu corpo não se encaixasse, o seu espírito não se encaixasse no seu corpo. Pode ser uma telepatia? Pode. Você pode estar falando com alguém através desse sonho, de alguma forma. Pode ser uma premonição? Pode ser uma premonição. Pode ser uma antecipação, um déjà vu, pode, de algo que acontecer. Aliás, uma antecipação pode. Pode ser um déjà vu, pode ser. Pode ser uma realização de um desejo, também pode ser. Pode ser para ajudar você a desenvolver atributos, pode. Grandes cientistas, e ele mostrou isso lá, um aluno dele mostrou isso no Congresso de Goiás, ele foi foi mostrando que grandes descobertas, tanto de medicações, como de máquinas, como de
objetos que foram sendo desenvolvidos no longo da história foram primeiro revelados em sonho. Até a música de Paul, algumas músicas de Paul McCartney ele fez em sonho, acho que foi, eu não sei se foi aquela dos Beatles, Imagine, acho que foi, que eles fizeram a música toda, foi revelada em sonho. Ajudar a integração do ser, encontrar com outros seres, descoberta e estabelecimento de comunicação com seu criador através do seu eu superior para ajuda e orientação. Pode estar relacionado aos ciclos vitais de Kundalini também. Então, uma das coisas mais importantes é a gente aprender a desenvolver o sonho lúcido, né? A pessoa sonha e durante o sonho ela sabe que ela está sonhando. Ela tem essa consciência que está sonhando, é o que a gente chama de sonhos lúcidos, onde você pode atuar no sonho, você pode programar as mudanças, você pode encomendar os sonhos, né? Então, é naquela hora que eu estou sonhando ou não? Eu sei que é um sonho. Você acorda e você sabe que é um sonho. Então, esse sonho, ele vem expressar o aviso que é dado pela voz da sua própria consciência. A cultura que mais estuda sonho, gente, é a cultura tibetana. Por isso vocês vão ver tanta ênfase do Léo Matos sobre os sonhos. Se você fizesse uma pergunta ao Léo Matos, ele dizia assim, eu vou sonhar hoje à noite, amanhã eu te respondo, né? O Léo, ele tem uma influência muito grande da psicologia budista tibetana. Tem vários textos aí que vocês do curso viram e que vocês de Goiás vão ver quando eu for dar o módulo de mandala e sonho para vocês. Então, para vocês terem ideia, quando alguma decisão vai ser tomada lá no Tibete, eles encomendam o sonho, né? Que eles chamam incubar o sonho, eles encomendam esse sonho, e aí eles fazem a pergunta, e no outro dia eles se reúnem, cada um vai contar o seu sonho, e eles chegam à decisão do que sonhou. Algumas tribos estudando, alguns cientistas estudando algumas tribos, né, as tribos do Himalaia, eles observaram que não existiam casos de psicose naquelas tribos. E aí eles observaram que todos os dias de manhã, a primeira coisa que eles faziam não era tomar café da manhã, era se reunir e eles contavam sobre os sonhos de cada um. E aí eu não vou falar dessas técnicas para se trabalhar o sonho, né? É muita coisa, eu não vou passar isso aqui, muito material, né? Aproxime-se, crie intimidade, conviva plenamente com o estado de consciência que está disponível todos os dias. Os recursos que este nível de consciência dispõe são para você e para a sua vida, se você assim o desejar, sonhe, né? Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois ele está no lugar certo. Agora construa esses alicerces. Eu vou só trazer algumas coisas dessas sugestões, né? Que, por exemplo, sempre ter um bloco perto da cama, falar para o seu cliente e para você mesmo. Sempre procure ter um caderno dos sonhos. Isso é super importante, vocês terem um caderninho. Por quê? Porque assim que a gente acorda, se a gente ainda for procurar uma coisa para anotar, a gente esquece. Então, quanto menos a gente mudar a posição de dormir, melhor. Quando a gente muda a posição que a gente estava dormindo, que a gente acorda, a gente já mudou a posição, o sonho já foi embora. Então, a gente lembra que a posição ideal para ajudar a sonhar é aquela posição do leão, onde você está voltada para o lado direito e o seu coração fica para cima, ou seja, você vira o corpo, bota o braço direito debaixo da sua cabeça, o coração fica para cima e ajuda, segundo os tibetanos, a você lembrar o sonho. Sempre sugerir a cada noite que você vai lembrar do sonho, né? Se você acordar durante a noite, mesmo que você não traga o sonho inteiro, você vai trazendo os símbolos, né? E fazendo algumas sugestões antes de você dormir. Você também pode usar a mandala para dormir, para entrar no sonho, né? Como a gente já fez. Busque componentes, os cenários, as pessoas, o que foi que você viu, as palavras que vierem na sua mente quando você vai sonhar, você pode sugerir isso para o seu cliente, né? Se você não conseguiu decifrar aquele sonho, ao adormecer, peça, repita para que você sonhe novamente.
Observe principalmente quais são os sonhos que vêm mais recorrente para você. E vá fazendo essa relação do sonho com a atividade presente, né? Às vezes a gente precisa ter persistência. Aquele sonho não vem, está muito no nível inconsciente. Então você vai pedindo para sonhar. Faz uma pergunta diretiva, né? Você sempre pergunte diretamente. Nunca faça uma pergunta dúbia. Ah, eu quero saber sobre isso. Eu visto uma roupa amarela ou azul amanhã? Eu aceito esse trabalho ou não? Eu termino esse relacionamento ou não? Eu faço essa viagem ou não? Nunca faço uma pergunta assim, faço uma pergunta diretiva. Eu devo fazer essa viagem? Então, sempre é uma pergunta dirigida. Eu devo fazer essa compra? Eu devo fechar esse negócio? Sempre você fazer essa coisa dirigida. Procurar ter um ambiente agradável, ter um horário regular para você ajustar o sono e ajudar no sonho também. Então, tem alguns tipos de prática, que é a reconstrução onírica, né? Pensar num sonho fragmentado ou num pesadelo que tenha sido muito forte. Tentar rever esse sonho, você escreve e revê, né? Utilizar algumas cores, que você pode também em algum papel ou na mandala explorar em cima desse sonho que aconteceu com você. Criar uma fábula através desse sonho que você teve. Tentar ver que moral da história veio para você, né? Isso é muito importante também. Ressonhar através da imagem guia. Você vai escolher, o sonhador vai escolher um sonho repetitivo, vai relatar ele em voz alta, como se você estivesse ressonhando ele. Como se você conseguisse ver as imagens do sonho, tentar trazer essa imagem. Né? Como se você estivesse ressonhando, só que você não está dormindo, você está acordado. Vai trazer todos esses elementos sobre o que você conseguiu se lembrar e tentar também registrar quais são os sentimentos que cada imagem desse sonho ele está vindo e tentar fazer essas relações, o que é que ele está querendo lhe dizer. Evidenciar a mensagem dessa imagem que vem para você num primeiro momento e no segundo momento. É como se você trouxesse e você vai anotar novamente e registrar, vai tentando registrar cada vez mais o que é que vem. Uma primeira vez, uma segunda vez, até que essa mensagem ela se complete todinha para você. Cada pedacinho desse do sonho que você foi trazendo, que você foi se lembrando a cada dia que você vai usando, trazendo essa memória desse sonho. A ampliação do sonho, né? Que é quando que a gente faz isso um pouco no sonho catártico diurno. Você pegou um sonho inacabado, né? E aí você vai sentar, imaginar que você está sonhando de novo e você vai completar o sonho. Esse sonho está incompleto. Você vai imaginar um final para esse sonho. E você vai tentar entrar em contato e expressar depois no mandala o que foi que você sonhou quando você completou esse sonho. Então, assim, é muito legal quando a gente faz no módulo ou quando a gente faz presencialmente, porque o que é que vai acontecer? Quando essa pessoa vai ampliar esse sonho, quando ela vai trazer esse conteúdo, muitas vezes ela se desdobra, ou no nível perinatal, ou no nível psicodinâmico, ou ela se reporta para um nível transpessoal, e aí você vai fazer o trabalho de colchão, ou ela vai expressar na mandala, e você vai trazer, né? Depois você vai trazer um título e você vai colocar isso no diário do sonho. O passeio onírico, quando você imagina que você está dentro do sonho, né? Você sente como se fosse um sonho, e você vai imaginar que você está passeando nesse sonho. Você está dentro do sonho passeando. Você pode fazer isso na mandala também. Teve um sonho, você desenhou depois do sonho e você vai passear dentro daquela mandala do sonho. E aí você vai trazer esse sonho para você. O que é que foi esse sonho? Quando você desenha a mandala e você passeia dentro desse desenho, como é que foi para você? O que é que vem? Que mensagens vêm para você? E aí você vai dar um conceito desse sonho e você pode trocar essas experiências se você tiver num grupo também. A visualização
pré-onírica, né? Você vai criar um quadro mental, você vai imaginar que você está com várias pessoas do passado, por exemplo, você está com Mahatma Gandhi, Martin Luther King, sei lá, você está com, você está com Jesus, você está com quem você acredita, e aí você imagina que está com grandes personalidades da humanidade, e você vai pedir que defina, que deixe claro para você, que compreenda alguma qualidade sua ou alguma coisa que você tenha, que uma pergunta que você quer saber. Você tem que trazer essas pessoas que você acha que elas têm uma qualidade, algum atributo que você admira, né? E você vai imaginar que você está reunido com essas pessoas numa reunião e você vai fazer uma pergunta sobre si, ou pedir a ele que eles desenvolvam alguma qualidade que você quer desenvolver em você, né? Até que você acorda e depois você registra o que foi que aconteceu naquela reunião, o que foi que aquelas pessoas disseram para você, né? Você pode fazer isso. Outra coisa é você fazer o psicodrama do sonho. Você escolhe um sonho, vê as imagens, vai relatar esse sonho no tempo presente, como se ele estivesse acontecendo aqui e agora. Vai manter o discurso no tempo presente também. Você é sempre o sonhador e o facilitador, porque tem uma pessoa que está ali falando e tem a outra pessoa que é o terapeuta, né? Você vai imaginar que ele agora está no sonho e ele vai fazer o psicodrama do sonho. Ele vai ser o ator do sonho e ele vai ser cada personagem desse sonho, a própria pessoa que sonhou. E o facilitador, ele vai ajudando você a fazer essa peça, a vivenciar esse psicodrama, vamos dizer assim. E ainda tem, gente, aquela outra forma que é de você também pedir, imaginar que você está no templo dos sonhos, né? Que você está no templo dos sonhos e que você vai até o mestre dos sonhos, onde você faz uma pergunta àquele mestre dos sonhos, faz uma pergunta direta e você espera durante o sonho qual é a resposta que vai vir. E aquela última técnica, que quem fez os módulos do sonho sabe, que é uma técnica fantástica, que a pessoa sonha, ela também vai relatar o sonho no presente, aqui e agora, como se o sonho estivesse acontecendo aqui e agora. Você vai escrever, o terapeuta ele vai escrever o sonho num papel, vai deixar um espaço de 2 ou 3 linhas, e aí a pessoa vai falando aquelas frases chaves que você sente que são chaves durante o sonho, tudo que ela vai falando, você vai escrevendo. E aí você vai fazer um jogo com ela, depois que você escreveu o sonho todinho, você vai fazer um jogo com aquela pessoa de resposta. Cada pedaço da frase do sonho que você fala, ela vai perceber como ela sente e ela vai dar uma devolutiva para você. E aí você vai escrevendo, de preferência com outra caneta. Se você escreveu o sonho com a caneta azul, você vai escrever agora com a caneta vermelha. E aí você vai escrever aquelas relações que a pessoa fez. E naquelas relações que a pessoa fez, sem perceber, ela está te dizendo toda a interpretação do sonho. E aí depois você vai ter que ter a maestria e a sensibilidade de revelar para ela aquilo que você se deu conta e nunca esquecer de perguntar a ela se aquilo fez sentido para você, para ela. Caiu? Peraí que eu estou com o microfone. Eu saí sem querer. É uma coisa chata essa parte do sono, eu acho, de falar, dessa parte fisiológica, né? Mas o que é que eu estou querendo trazer para vocês aí? Freud, ele tinha uma visão do sonho, onde a maioria da interpretação dos sonhos dele estava relacionada à primeira infância e estava relacionada também às questões da sexualidade.
Jung, ele traz um arcabouço para a gente sobre o sonho, né? Ele traz um arcabouço onde ele vai trazer o simbolismo, ele vai trazer a mitologia, ele vai trazer os contos de fada, ele vai trazer os arquétipos, e ele vai fazer essa relação de uma forma muito criativa, né? E bem mais expansiva dos sonhos. É muito interessante esse trabalho do Jung. Ele vai, quando você vê pela questão junguiana, você faz um trabalho muito rico em relação aos sonhos. E dentro da perspectiva transpessoal, o sonho não é nada mais, nada menos do que uma mensagem do seu sábio, de você para você mesmo. E aí a gente vai mergulhar muito nas práticas tibetanas, né? Que é essa cultura que estuda o sonho, e a gente utilizar desse material. Então, se o seu cliente chega, trouxe um sonho, super importante. Você quer trabalhar esse sonho? Quero. Às vezes ele diz, não, não quero, quero na próxima sessão. Então, se pedir para ele ter um caderninho do sonho, a gente, que é o terapeuta, que está trabalhando dentro da perspectiva transpessoal, ter o seu caderninho de sonho, né? Eu tenho o meu ali. Então, você traz o caderninho de sonho. Às vezes, você quer saber sobre uma pessoa que está bem longe. Isso já aconteceu comigo. Saber sobre uma pessoa que estava longe, que fazia 3 meses que eu não tinha notícia dessa pessoa. Comecei a incubar o sonho, encomendar o sonho, pedir para saber sobre essa pessoa. Eu fui entendendo tudo que estava acontecendo com ela à distância. Depois, a gente conversando. Gente, deixa eu só botar o cachorrinho aqui para fora. Vai. Trabalhar em casa é fogo. Então, você vai trazer tudo aquilo que a pessoa está trabalhando durante o conteúdo que ela está trazendo, e você vai procurar trabalhar. Você tem o seu caderno do sonho, você vai estar se trabalhando. O sonho é uma ferramenta fantástica, e você vai pedir ao seu cliente que também tenha esse caderninho. Então, quando ele vier, que ele quiser trabalhar o sonho, você já não perde mais nem tempo. Olha, escreve esse sonho num tempo presente aqui, e traz ele sempre no tempo presente, como se ele estivesse acontecendo aqui e agora. O sonho, ele é visto dentro da perspectiva transpessoal como um estado de consciência. E aí você vai trazer isso aí e vai fazer. Você pode fazer a técnica do Léo Matos, que é uma que a gente mais utiliza, que é justamente ampliar o sonho está inacabado. Eu utilizo mais essa técnica do Léo quando a pessoa traz um sonho que está inacabado. Aí eu uso mais essa. Quando um sonho é muito cheio de conteúdo, ele estando inacabado ou não, eu uso mais essa outra técnica de fazer a relação, né, com cada conteúdo do sonho que a pessoa traz, e ela ir significando, ressignificando cada conteúdo dessa. Então, são técnicas maravilhosas, a gente vê que tem muito resultado, e saber que dentro da perspectiva transpessoal, quando o sonho acontece, né, e que a gente está trabalhando o sonho, a gente tem que ficar ali aberto para que a pessoa possa entrar em qualquer um dos níveis de consciência. E aí você vai se virar para fazer o trabalho de colchão com essas pessoas. Perguntas? Gente, eu falei 1 hora. E aí, Filomena? Tudo bom, Andréa? Tô vendo Bibiana, o pessoal que foi chegando agora. Daniela. Né? Você que foi chegando depois que eu fui falando. Carlos. Daniela. Goiás, de Fortaleza. Gisele, Glênio. Glênio, eu tive que lhe bloquear no telefone, Glênio. Depois você resolve esse negócio, você me fala para eu lhe desbloquear. Já estavam pedindo uma senha. Miguel. Débora, eu tenho umas perguntas. Vamos lá, Filomena. Os sonhos, às vezes a gente não lembra, né, o que a gente sonhou, porque fica entrecortado as imagens, alguma coisa, a gente tem sensações no momento que a gente acorda. Né? E dá para trabalhar só com essas sensações.
Bem, quando o ideal é que a pessoa, eu não entendi sua pergunta, você disse que quando a pessoa acorda, Normalmente, vou te contar o que acontece, mas às vezes acontece comigo, tá? Então, eu tô sonhando, às vezes eu acordo várias vezes de madrugada, então tem, assim, muito calor, ou então, sim, quando é de manhã que eu acordo, às vezes eu acordo, mas eu já acordo com aquela imagem fica, o corpo fica pesado, eu não consigo levantar, eu fico cansada, eu já acordo cansada. Mas você sente como se o corpo tivesse pesado e você não tivesse conseguindo mexer o corpo? Não, eu mexo. Mas é como Mexo, se e até tivesse fica, eu fico meio até assim, deslocado. procuro voltar na posição para ver se eu lembro mais do conteúdo do som, entendeu? Sim. Mas, quanto mais eu fico, assim, né, em posição ainda de olho fechado, tentando rememorar o sonho, mais cansada eu fico, sabe? Porque parece que demora quase meia hora para não, levantar para poder porque encaixar. você não deve, você está fazendo a coisa de modo errado. Você deve fazer o quê? O que é que a gente deve fazer? Deve fazer justamente o contrário. Para você se lembrar do sonho, em vez de você ficar brigando, quando você entra brigando, quando você começa a fazer essa briga que você está falando aí, o que é que acontece? Você vai para o nível racional. Você estava num outro estado, você estava com outras ondas cerebrais, você estava de sono, você estava num outro estado de relaxamento, num outro nível de consciência. Tá. Se você começa, eu quero lembrar do sonho, o que é que vai acontecer? Você estava em onda delta, você vai para onda beta, se eu não me engano, ou alfa, acho que é beta. Então, você mudou a frequência, você já em todo o estado de alerta, aquelas substâncias que estavam sendo liberadas, mielina, sei lá, acho que é, mielina, você começa a produzir cortisol, você está produzindo, mudou tudo. Então, a tendência é o quê? O sonho fugir. O sonho fugir. O que é que você vai fazer? Você vai voltar à posição, né? Fazer de conta, você volta à posição, você faz de conta que você está sonhando de novo. Bom, vou voltar à mesma posição, vou relaxar aqui e vou fazer de conta que eu estou sonhando. Aí, às vezes, o sonho vem. Uhum. Aí é começar a se preparar, sabe, Filomena? É um treino. Uhum. É um treino. Você vai. Eu estudei muitos anos com o Léo, fui me preparando muitos anos para poder hoje em dia dizer, não, eu quero sonhar com isso. E muitas vezes eu não sonho. Acho que essa quarentena, as 2 últimas semanas, eu pedi para sonhar com uma coisa e não vem de jeito nenhum. Uhum. Então, assim, é você começar a se preparar. Não, eu vou conseguir sonhar. Quando você for deitar, pedir ao mestre do sonho que lhe revele alguma coisa que você quer sonhar, que você quer se abrir, dormir naquela posição, tentar deixar o quarto todo no escuro. No primeiro dia, viu só uma imagem, anota a imagem no seu caderninho do sonho. No segundo dia, viu só uma frase, ou viu só um sentimento, anota aquilo que vem no caderninho do sonho. Então, todo dia você vai trazendo uma coisa, vai colocando uma coisa, vai criando. A Vera trabalha muito assim. Eu acho o trabalho da Vera, até tem uma frase dela no final, né, que eu li. A Vera gosta muito de trabalhar assim, como como é que ele chama? Com a imagem guia, né, de você ir ajudando, trazendo, pedindo, até que isso vai acontecendo dentro de você. Se você começa a brigar, quer levar para o racional, quero me lembrar, às vezes só a emoção que o sonho traz, que você sente depois, já leva você a entrar num trabalho. Agora, é muito bom com outras pessoas, né? Porque, de repente, você entra no nível perinatal, você entra no nível transpessoal, ou até no nível psicodinâmico, que alguém tem que ajudar você. Mas não briga mais com sonho. Não, na realidade... Ou pode ser também uma projeção. Você sai e quando você volta, você está extremamente cansado. Outra coisa não, mas o que eu já passei em algum lugar por aí, vendo um monte de gente nos hospitais que não é desse mundo, nessa quarentena, já me levaram cansado. Não sei o que eu ia fazer por lá, mas só fazia passear nos corredores. Sim. Não, eu entendo. Tá bom. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas. É bom que vocês falem no microfone, que todo mundo escuta.
Bibiana, eu vou aqui pela ordem aqui. Tem uma paciente que, ao acordar e ter lembranças do sonho, relata que fica imóvel, com o corpo estático, sem conseguir controle muscular. Pode dizer algo, ela lembra do sonho, mas fica apreensiva com o corpo imóvel e tem medo. Bibiana pode ser várias coisas. Pode ser essa projeção que eu acabei de falar para a Filomena. Pode ser alguma memória de abuso que ela tenha,